Uau. É, Começou? publicar. E agora como é que faz pra fixar? Como é que eu faço pra fixar comentário? Ah, achei. Fixar comentário. Vamos esperar. Ai, já tá entrando muita gente, que legal. E aí? Gente, eu vou começar a acenar, mas vamos aguardar um pouquinho, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Me ver direitinho? A conexão tá boa? Tá falhando? Não tá ouvindo, não? É que tem, o maridão tá aqui, o filhote tá aqui, o outro filhote tá lá no quarto dele, mas tem o maridão e o filhote aqui pra ver se tá funcionando direitinho, porque tô fazendo sozinha, sabe, gaiato? Vocês viram meu visual novo? Tô morena, fiz o estudo das cores com a tonalidade de pele, etc., com a minha amiga lá de Brasília. Ela fez online e eu acho que deu super certo, porque eu tô amando as cores que eu coloquei pra prática agora. Vamos falar então, né, gente? A gente vai falar sobre síndrome pré-menstrual, ou como todo mundo conhece, tensão pré-menstrual. Na verdade, é síndrome, porque é um conjunto de sintomas. Não é só uma tensão, é um conjunto de sintomas. Eu falei com vocês essa semana e eu disse pra vocês assim, que eu conheço sua dor. Quando eu comecei a falar sobre tensão pré-menstrual, que eu ia falar, que eu ia fazer a live, eu coloquei aí, eu conheço a sua dor. Por quê? Porque eu também tinha muita tensão ou a síndrome pré-menstrual. Porque a síndrome são fatores, são vários sintomas. São sintomas físicos, sintomas psíquicos. Aí eu coloquei aqui, vamos ver se eu consigo enxergar sem óculos, porque eu odeio de óculos, acho feio. Cancelar. Então vamos lá, porque eu coloquei um roteirinho pra eu não me perder. E aí vocês vão colocando as perguntinhas pra poder eu respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos deixar claro o que é tensão pré-menstrual, o que é síndrome pré-menstrual. Ela acontece quando antecede a menstruação. Quando a gente está perto de menstruar, tem algumas alterações físicas e emocionais que caracterizam a síndrome pré-menstrual. Quais são as alterações, doutora? Geralmente são dor de cabeça, as físicas, né? Dor de cabeça, ganho de peso, pernas inchadas, pernas doloridas, abdômen distendido, a barriguinha parece que tá aquela pochete, aumenta, os seios ficam mais volumosos, ficam doloridos, às vezes a retenção de líquido é tão grande que você aperta o mamilo, sai secreção líquida. Então, essas são as principais alterações físicas. Aí tem as alterações de humor também, que é irritabilidade, a pessoa fica extremamente irritada, qualquer coisinha, dá vontade de brigar, por nada, o ódio vem de dentro, a pessoa vem aquele ódio de dentro, tem a vontade de chorar. Algumas pessoas passam da fase de irritabilidade para aquela coisa de que olhou uma fotografia já fica chorona. Tem a fase da pessoa querendo ficar dormindo, ou não quer, o convívio social fica ruim, fica mais depressiva. E são esses, assim, os principais sintomas. Tem vários outros, mas o que a gente pode dizer assim, é síndrome pré-menstrual? É quando isso acontece geralmente uma semana antes da menstruação. Então, assim, tem algumas mulheres mais sensíveis que 10 dias antes de menstruar começa a sentir a síndrome, começa a sentir os sintomas, aí eles vão piorando à medida que chega a menstruação. Porém, a característica principal, meninas, isso vocês têm que ficar bem atentas, a característica principal é que quando a mulher menstrua, essa tensão, esses sintomas todos, eles vão diminuindo ao longo do período de sangramento. E quando termina o período de sangramento, a mulher já tá outra pessoa. Tá feliz, tá alegre, volta a ser outra pessoa. Isso se dá por vários fatores. Algumas mulheres
tem uma predisposição genética. Na verdade, não se sabe assim, é isso, mas os estudos mostram que pessoas, por exemplo, a mãe, tias que têm síndrome pré-menstrual, a tendência é que suas filhas, suas netas vão ter síndrome pré-menstrual, porque é uma sensibilidade do cérebro à fase lútea, então a segunda fase do ciclo. Vou falar assim mais claro, quando é uma sensibilidade do cérebro que a esses hormônios do período que quando está perto de menstruar. Que o corpo começa a liberar neste período. Cai alguns hormônios, sobe outros e atrapalha um pouco o mecanismo funcional de serotonina, dopamina no cérebro, e aí a mulher fica com esses sintomas. E tem os sintomas físicos que também estão relacionados às alterações hormonais desse período. E a tendência, já se sabe que há uma predisposição genética. Agora tem vários tipos. Tem uma síndrome pré-menstrual leve, que geralmente tem 1 ou 2 sintomas associados. A síndrome pré-menstrual moderada, que aí já tem 3 ou 4 sintomas. E quando passa de 4, tem 5 sintomas e estão mais relacionados às alterações mentais, como ansiedade, compulsão alimentar, insônia. Quando está mais relacionado às questões mentais, aí é transtorno disfórico pré-menstrual. Começa a atrapalhar a qualidade de vida da mulher. A síndrome pré-menstrual leve pode ser que atrapalhe porque é ruim, mas não tira ela do trabalho, não tira ela do convívio com a família. A síndrome pré-menstrual moderada já começa a atrapalhar. E o transtorno disfórico pré-menstrual, ela tem mulheres que têm pensamentos assim de ansiedade, autodepreciativos muito graves, e aí a gente tem que ter uma intervenção mais severa. Tanto para a síndrome pré-menstrual, meninas, quanto para o transtorno disfórico pré-menstrual, existe tratamento. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, porque vocês vão colocando as perguntinhas e eu vou falando aqui com vocês. Olha, Omar, meu enteado entrou. Deixa eu ver. Ó, vou dar uns tchauzinhos aqui para todo mundo e pode ir colocando as perguntinhas que eu vou respondendo. Às vezes fica até mais fácil para mim responder pergunta do que fazer palestra. Tá bom? Daqui uns aceninhos para vocês. Então é isso. Aí tem muita mulher que faz um autodiagnóstico. Ah, doutora, eu tenho síndrome pré-menstrual, mas nunca foi ao médico saber se tem mesmo. Por que você precisa ir no médico saber se tem? Porque tem algumas doenças que podem similar com a síndrome pré-menstrual. Pode enganar você achar que você está com a síndrome pré-menstrual e você está com alguma alteração psíquica, alguma alteração de humor, algum distúrbio de tireoide, algum distúrbio endócrino, algum distúrbio metabólico que leva você a ter os sintomas parecidos, síndrome do intestino irritável, depressão, ansiedade patológica. E geralmente quem tem esses problemas e tem ainda a síndrome, eles exacerbam, ficam piores ainda quando a mulher tá perto de menstrual. É uma loucura. Não tem quem aguente. Por isso precisa tratar. Não precisamos sofrer. Não precisamos sofrer. Nem quem tem leve, nem quem tem moderada, nem quem tem transtorno disfórico pré-menstrual. Primeira coisa, é chato, é repetitivo, mas eu preciso falar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nos hábitos de vida. É pensar no tipo de alimentação que você está fazendo. Por quê? Vamos lá. Se você tem uma retenção de líquido, se você sente que a mama está inchada, que está dolorido, você vai comer comida que tenha sal? Você vai comer condimentos? Você vai comer enlatados? Você vai comer coisas, beber refrigerantes que você sabe que vai reter mais líquido e você ficar mais chateada ainda? Que temporariamente vai te dar um prazer, porque é prazeroso, a gente come, a gente sente saciedade, prazer, e depois você fica toda derrubada, estragada, achando que você não deveria ter feito, com aquele sentimento de culpa horroroso. Então, tem que pesar na balança. Às vezes não é possível um tratamento só com um profissional, às vezes a gente precisa
de um psicólogo para ajudar nessa questão da ansiedade, da compulsão. Às vezes também pode ser alguma deficiência de vitaminas. Por exemplo, a vitamina B6, ela está diretamente relacionada com a síntese ou com a fabricação da serotonina, da dopamina. Então, quando ela está deficiente, você já tem uma síndrome ou já tem alguns sintomas, pode ser que nesse período ainda fique pior. Então, algumas correções a gente precisa fazer. Por isso que você precisa ir ao médico, para ele dizer assim, olha, vamos corrigir isso. Porque tem gente que se automedica e acha que está ficando bom e, na verdade, tá fazendo acumular e piorar a situação, porque vai virando uma bola de canhão. A média de procura para o tratamento é em torno dos 30 anos. Mas as meninas começam a menstruar com 12, com 14 anos. Então, às vezes, quando já tem essa síndrome já desde novinha, sofre muito, aí vai no médico, entra com anticoncepcional. O anticoncepcional, gente, é uma das alternativas de tratamento, sim. Mas não é todo o anticoncepcional que funciona. Mesmo porque somos organismos diferentes. Então tem um anticoncepcional que pode dar bem para uma e para outra não dá. Vou dar bem exemplo. Tem um anticoncepcional à base de 19-nortestosterona. Esse anticoncepcional ele pode piorar o sintoma. Você não sabe qual é o componente que tem no seu anticoncepcional. Porque se você tentar ler, você vai ver lá uns nomes esquisitos. E são muitos nomes. E você vai dizer assim, eu vou tomar esse daqui porque esse aqui deu bem pra minha amiga. E aí você começa a ter mais irritabilidade, mais inchaço, mais tudo. Os peitos ficam mais doloridos, parece que você ganhou peso, fica mais sensível. Por quê? Porque esse anticoncepcional não é o indicado para este tipo de condição. Ou às vezes você até tá tomando um anticoncepcional que é o mais recomendado, que é a base de drosperinona. Por quê? Porque ele é derivado da espirulactona, que é um remédio que é um diurético. Ele vai ajudar a desinchar, a tirar, bloquear alguns receptores, principalmente transformar a testosterona em DHT, etc. Que são coisas muito técnicas. Mas enfim, então são vários os tipos de anticoncepcional. Tem que ver qual é o que vai dar certo para você e tem que ter o acompanhamento, porque a gente sabe que todo medicamento não é totalmente inócuo, tem seus efeitos colaterais sim, a médio prazo, a longo prazo, e pode ter eventos que pode acontecer e você tem que estar com o número do telefone do seu médico para você entrar em contato, conversar e ver se isso é normal, se está tudo certo, se está no período de adaptação do anticoncepcional, porque sim, é um dos tratamentos. Outros tratamentos que a gente tem, além da reposição de vitaminas, eu uso muito isso no consultório. Eu sempre avalio essa questão alimentar e tudo, porque às vezes a gente está fechando. A gente não é uma coisa só, nós somos um emaranhado de coisas. E às vezes a gente vai só na linha, vou só tomar um anticoncepcional, mas não está se alimentando direitinho ou está com alguma deficiência de vitamina, então não vai bloquear, não vai deixar satisfatório. Então às vezes a gente precisa entrar sim com complementação de magnésio, de vitamina B6, de vitamina A, de antioxidantes. Às vezes precisa repor algum colágeno, porque às vezes tem mulheres que têm dores articulares e a gente sabe que o colágeno do tipo 2 melhora bastante as dores articulares. Então são coisas que a gente vai conversando dentro do consultório e você tem que falar para o seu médico os sintomas. As minhas pacientes eu sempre digo o seguinte, trago anotado, porque chega lá na hora e esquece. Então pega o celularzinho, anota e chega lá na hora, doutora, teve uma essa semana que falou, doutora, tá tudo anotado. Eu digo, passe pra cá. Deixa que eu leio. E tava tudo e eu fui, porque às vezes até anotado fica esquecendo, fica meio confuso, eu pego e leio, vejo e a gente já vai fazendo a conduta. Tem tratamento também que é o uso de antidepressivos, porque tem gente que fica meio resistente. Eu tô com síndrome pré-menstrual e tô usando um remédio para depressão. Sim, porque como eu falei no começo, uma das coisas que acontece é essa dificuldade que o cérebro, não é dificuldade, é essa sensibilidade hormonal e acaba prejudicando a captação da serotonina, da dopamina, que são hormônios diretamente relacionados com o bom humor, o estar legal, a gente sorrir, a gente tá se sentindo bem. E muitas vezes algumas pacientes têm uma ansiedade também associada, uma ansiedade não relacionada propriamente dito à tensão pré-menstrual. Então o médico vai avaliar isso e às vezes ele usa a mão de algum antidepressivo,
só no período da tensão pré-menstrual e às vezes é necessário usar o antidepressivo ao longo de todo o ciclo. Mas pra gente dizer assim, ah não, ela tem a síndrome pré-menstrual, ah, tem um exame para eu dizer assim, você tem... Não, não tem um exame. Para eu saber se você tem ou não, é a avaliação clínica. Então eu vou conversar, o ginecologista conversa com a sua paciente, a paciente fala os sintomas. A gente geralmente pede que ela... Por isso que quando você chega no ginecologista, a gente já pergunta logo a data da última menstruação, porque você precisa ter o controle das datas da menstruação, anotar quando foi que começou os sintomas. Esses sintomas tem que ter pelo menos em 3 ciclos, quer dizer, 3 vezes que menstruou, 3 meses seguidos e eu tive esses sintomas, por exemplo. Então, assim, é uma das características para diagnóstico. Pra gente fechar o diagnóstico e dizer assim, não, ela tem realmente. E a depender da gravidade dos sintomas e do número de sintomas, aí a gente vai classificar se ela é leve, se ela é moderada ou se é um transtorno disfórico. E, como eu já falei, tem o tratamento medicamentoso, deles os anticoncepcionais orais combinados, tem o tratamento que a gente sempre associa a alimentação, exercício físico, porque o exercício físico é chato, eu não gosto. Mas tem que fazer, tem que fazer porque querendo ou não, ele mexe e ele eleva os níveis de serotonina da gente, eles levam os níveis de dopamina e acaba que vicia também, a gente acaba acostumando e acaba começando a gostar. E nesse como eleva o exercício físico, faz esse benefício, combate os radicais livres, você fica com menos sintomas. Se você tiver com alimentação legal, exercício físico e a gente entrar com a medicação apropriada para o seu caso, aí você tem chances de ficar livre em paz. Existe também, além dos anticoncepcionais, além dos antidepressivos, além dos fitoterápicos, que às vezes a gente precisa usar sim, fitoterápicos, estabilizadores de humor, tirado das plantinhas. Então, às vezes a gente precisa, tem alguns implantes hormonais que faz o bloqueio, eles fazem um bloqueio do eixo. A gente coloca na paciente um implante, que o povo chama de chip, outros chamam de pellet, mas é um implantezinho. Você coloca ali na região do bumbum e ele vai liberando o determinado hormônio. Isso vai depender de cada paciente para a gente escolher qual que vai colocar e a dose que vai colocar, para ele bloquear essa comunicação do cérebro com a gônada. Então não vai ter aquela instabilidade hormonal, e o cérebro que é sensível a essa instabilidade hormonal, como não vai ter, ele vai ficar tranquilo, vai ficar de boa. Mas nem tudo são flores, tem os efeitos colaterais sim. Geralmente está mais associado a um ganho inicial de peso, mas não é ganho de gordura, é ganho de peso, porque dá uma retenção hídrica e depois, ao longo de 2 ou 3 meses, isso se resolve ou a gente entra com medicação. Eu só quero dar um recado para vocês, meninas. Tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual não é brincadeira. A mulher sofre, reduz a qualidade de vida, você não tem necessidade nenhuma de sofrer, não é para se automedicar, porque você pode ter outra coisa e que não é síndrome pré-menstrual e joga a culpa na síndrome, joga a culpa na menstruação, por isso precisa ir no médico. O diagnóstico é clínico. O que é diagnóstico clínico? É a gente examinar a paciente, é a gente conversar com você dizer pra gente, a gente vai anotando algumas coisas, alguns critérios que o médico tem para estabelecer de acordo com a Sociedade Americana de Ginecologia, o Colégio Americano de Ginecologia, ou o Colégio de Psiquiatria também, quando se trata de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, o médico vai saber dos seus hábitos e vai, junto com você, escolher a melhor alternativa de tratamento para você. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Vocês estão me entendendo direitinho? Porque senão eu fico... Aqui, ó, fico muito irritada. Podemos tratar com anticoncepcional? Sim, dá para tratar com anticoncepcional, Liliane. Mas é isso que eu falei pra você, eu acho que eu já falei, né? O anticoncepcional, ele tem que ser bem indicado para o tipo de TPM ou de síndrome pré-menstrual que você tem.
Se você tem uma síndrome pré-menstrual que te leva a ter transtornos psíquicos, pensamentos mais... É porque eu não gosto de falar determinados termos em internet, mas pensamentos autodepreciativos, autodestrutivos, nesse período, ou te tirar do convívio social, muitas vezes não é só o anticoncepcional, às vezes a gente precisa entrar com outro tipo de medicação. E às vezes, se você, eu vou tomar determinado anticoncepcional porque esse é bom. O ginecologista, ele sabe quais são os nomes do pó que vem dentro do anticoncepcional. E esse nome desse pó é que faz a diferença. O nome de marca tal, às vezes tem o mesmo pó, muda o nome de fantasia. Que tipo assim, deixa eu ver, pizzaria da Lolo, pizzaria da Lili, pizzaria do bairro Tancredo Neves. Tudo é pizzaria, entendeu? Mas mudou o nome, mas tudo é pizzaria. Então, às vezes, muda o nome de um monte os nomes de fantasia, mas o que interessa pra gente é o componente, é a química que tem naquele anticoncepcional. E isso o leigo não sabe. Por isso que não é legal você, eu vou tomar isso aqui, porque às vezes você tá fazendo, tomar um anticoncepcional que piore os seus sintomas. Piora os sintomas de inchaço, de irritabilidade, de instabilidade de humor. Entendeu? Deixa eu ver mais. Mas sim, o anticoncepcional é uma das alternativas recomendadas pelas sociedades. Inclusive pela nossa sociedade brasileira também. Como trata a irritabilidade? Olha, a gente não trata um sintoma. A gente trata a mulher. A gente trata você. Então a gente não trata a irritabilidade. Por isso que eu falei, às vezes é preciso de multiprofissionais. Mas quando a gente não tem mão, a gente já dá um conselhinho aqui. A gente precisa ver a sua alimentação, porque às vezes você está fazendo uso de alimentações inadequadas, que também atuam em determinadas áreas do cérebro, que pode te deixar temporariamente satisfeita e depois altamente irritada, principalmente alimentos com açúcar branco, né, que fala? Tem às vezes, assim, você tá passando por algum estresse, alguma coisa, alguma condição na vida que não tem como ter tratamento médico, isso também tem que ser avaliado. Às vezes você tem uma ansiedade associada ou um distúrbio depressivo menor e às vezes a gente precisa entrar também com um antidepressivo, um estabilizador. Então, assim, não é o sintoma, é o conjunto. Então a gente faz, olha, você tá, o que mais te incomoda é a irritabilidade, então a gente vai, claro, pensar em passar para você algum tratamento que além das outras coisas vai te melhorar nessa irritabilidade. Eu não posso aqui falar para vocês nome de remédio, porque é proibido e seria leviano de minha parte, eu seria muito imprudente, porque eu sei que tem gente que, por mais que a gente fale assim, não tome remédio sem se consultar, vai lá e compra e depois vai dizer que foi a doutora que passou numa determinada live. Isso não se faz. A gente precisa examinar, ver se você tem risco de trombose, ver se você tem doença metabólica, ver quanto que tá o seu peso, ver como... te examinar a mulher como um todo. Aí sim estabelecer o tratamento. Então, assim, não posso passar nome, eu posso dar dica, mas passar nome de remedinho não dá, tá bom? Eu como tudo, ainda mais quando na fase pré-menstrual. Porque provavelmente, Milene, você tem uma ansiedade. Provavelmente você tem ansiedade ou outro distúrbio que te leva a ter essa compulsão, que você tá falando que come de tudo. Mas comer de tudo é querer comer muito, querer comer. Então, às vezes, você tem alguma coisa que fala assim, eu preciso me sentir satisfeito, eu preciso me sentir legal. E aí, quando você come, você se sente abraçada, acariciada, bem amada. Aí, e na fase pré-menstrual, essa necessidade aumenta por conta da sensibilidade do cérebro aos hormônios na fase
pré-menstrual. E aí a compulsão aumenta. E é isso que eu tô falando pra vocês. Não precisa sofrer, porque existem vários tratamentos para os diferentes tipos de bolso, os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de físico e de mente. Porque tem gente que não gosta de, não quero de jeito nenhum tomar anticoncepcional, não quero de jeito nenhum tomar antidepressivo, eu quero tomar isso, eu quero tomar aquilo. Então a gente pode ir conversando e adaptando. Tem coisas que não dá pra gente abrir mão porque faz parte do seu tratamento, mas tem coisas que a gente pode ir conversando e a gente melhorando e adaptando o tratamento à pessoa. Deixa eu ver, tem mais perguntinha? Sofro desde a primeira menstruação. Tenho 52 anos, agora tá piorando. É que nem eu falei pra vocês. Geralmente, a média é de 10 anos de sofrimento para procurar um médico, né? Como você tem 52 anos, o que pode estar acontecendo agora não é mais só a síndrome pré-menstrual. É os sintomas do climatério, que eles podem começar, assim, a partir dos 40 anos, porém quando ele começa nessa fase a gente considera muito precoce, mas a média a partir dos 45 anos em diante começar a ter alterações relacionadas ao climatério. Então a mulher continua menstruando 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas ela já tem os sintomas pré-menopausa, então sintomas de climatério. E aí, por conta da idade, você está dizendo isso, que está piorando, pode ser que você esteja com sintomas relacionados ao climatério. Porque aí é que nem meu filho fala. Meu filho fala, mamãe, não é fogacho não, é calor mesmo. Hoje ele falou pra mim. Então, não é que você tá com a síndrome pior. De repente você tem que ir lá ver se você já não tá entrando no climatério. Pela idade, só pela idade, você é uma mulher climatérica. Só pela idade, tá bom? Conceitualmente, de conceito. O que é climatério? De conceito. Então, pela idade já é isso. Então, se tá piorando, provavelmente você tá entrando na fase mesmo. Daqui a pouco tudo isso acaba. Mas não precisa sofrer. Pode também fazer a reposição hormonal, verificar tudo aquilo que eu já falei. A gente verifica como é que está seu metabolismo, como é que está a tua tireoide, a paratireoide, o sistema adrenal. Tem como a gente fazer algumas avaliações para medicar de acordo com o seu problema, tá bom? Deixa eu ver. Não sofre não, Leliane. Vá procurar um ginecologista para te ajudar. A gente não precisa sofrer. Já pensou, menina? A menstruação, o intervalo entre uma data do primeiro dia ao primeiro outro dia, são 25 dias, no mínimo, né? Menos que isso, a gente já tem que se preocupar. Então, geralmente, o dia que veio aqui e o dia que vai vir aqui, tem que ser no mínimo 25 dias. Vamos dizer que você tem um ciclo curto, de 25 dias. 10 desses dias você passa sofrendo, sobra 15 dias de bom humor, ninguém merece. E fora isso, desses 15 dias, ainda tem os dias de sangramento. Então, quantos dias de bem-estar você vai ter? Uma semana? 10 dias? Então, não sofra, vá procurar ajuda. Deixa eu ver, tá meio bagunçado aqui, gente, eu vou apertando aqui. Tô sendo clara? Tá ficando claro o que eu tô dizendo? O Walter entrou. Vou já te chamar, Walter, pra tu me ajudar aqui. Deixa eu ver. Tá claro o que eu tô falando pra vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque eu não gosto de live longa. Eu acho que fica muito chato e aí a gente finaliza. Eu faço um resuminho. Eita, Jana! Jana também. Tem umas pacientezinhas aqui. Doutora, eu uso o DIU de cobre. Se eu quisesse tomar anticoncepcional para não menstruar em uma viagem, eu posso? Mulher, não faça isso. Não me põe em sinuca de 11 varas. Não me põe em sinuca. Esse tipo de pergunta, infelizmente, eu não posso responder em mídia social. Isso aí, a pessoa, eu não conheço você, a Cacá. Eu não conheço se você tem tendência à trombose, mulher. Eu não conheço se você tem problema cardíaco, não conheço se você tem diabetes, se você tem pressão alta. Então, eu não posso falar assim pela internet se você pode usar hormônio. Porque um anticoncepcional é hormônio. E não é brincadeira, não. Ele pode dar coisas sérias, pode te levar para UTI, pode ter coisas bem complicadas. Então, eu não posso falar. Eu bem quereria
falar, não sei nem se esse é o nome certo de falar aqui, só tô conjugando certo. Eu gostaria muito de poder falar assim, ó, é assim, mas não dá. A gente precisa saber várias coisas. Tem anticoncepcional, quem tem problemas de pressão alta, diabetes, problema cardíaco, já teve algum tipo de trombose ou de eventos trombolíticos, se tem síndrome antifosfolípide, se tem doenças autoimunes, tem vários fatores que são contraindicados a mulher usar um anticoncepcional. Fora os que a gente não sabe a adaptação do seu próprio organismo. Então eu não posso falar, sinto muito, me perdoe, mas eu não posso te falar isso. Fique no seu DIU, tenha seus dias de sangramento, se não dá tempo de você ir no ginecologista. Agora, se dá tempo, se a viagem não for amanhã, vá no ginecologista, ele vai te examinar, vai ver se você tem alguma doença e vai passar o anticoncepcional para bloquear, para você não menstruar lá na viagem, tá bom? Não é nenhum anticoncepcional, de repente a gente passa algum tipo de hormônio que não precisa ser um anticoncepcional, porque tem, viu? Tem uns joguinhos aí que a gente pode fazer. Deixa eu ver o que mais. Mas não me põe sinuca não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que de pergunta eu já respondi, né, gente? Ginecologista, obstetra e ainda psicóloga, verdade. Lá no meu consultório eu sempre coloco uma musiquinha, porque eu sei que é difícil a gente se abrir, se expor. Então eu coloco as coisas assim para ver se a gente consegue deixar a paciente mais tranquila. E que a paciente também fale as coisas, seja verdadeira, seja honesta com o médico, porque não adianta esconder, porque depois a gente vai ver, vai descobrir. Vai ficar pior, porque a gente não vai poder medicar de forma adequada. E às vezes a mulher precisa ser escutada, né? Às vezes a gente precisa só que alguém escute a gente. Então meio que isso mesmo. O ginecologista é um pouquinho... Eu não vou demerecer a meus amigos psicólogos não, mas às vezes a gente é um pouquinho psicólogo, assim, nesse sentido, de dar um abraço, de dar um consolo e de conversar com essa paciente. Deixa eu ver aqui. É um calorão, Regiane. Que calorão, mulher. Você tá falando do climatério, que foi o que eu acho que a colega aí entrou. Ou você tá falando de agora, do tempo, porque tá calor mesmo. Mas só que é porque tem umas brincadeirinhas aqui que a minha família tá meio que pegando meu pé. Porque eu sou danadinha, eu sou calorenta mesmo. Olha aqui, ó, eu tô suando. Calorão mesmo. Sim. Ai, obrigada, Lili, por ter me... Lili, ó, já tô íntima, chamando Liliane Silva aqui de Lili. Obrigada por estar dando esse feedback de que tá tudo certinho com o áudio. Então, eu acho que ficou claro, não tem mais nenhuma pergunta, né? Estou na menor pausa. É obrigado a usar hormônio? Não, não é obrigado. Deve ser menopausa, deve ter sido o corretor que deve ter prejudicado aí. Não é obrigado a usar hormônio, mas há o benefício do uso. Estudos já mostram que quando a gente faz a reposição hormonal, seja ela via transdérmica, que é aquele gelzinho que passa, ou filmezinho que a gente cola na pele, ou por via oral, ou por via subcutânea, que são os implantes, seja qual for a via, a gente já sabe que a reposição hormonal, ela beneficia a mulher no retardo do envelhecimento da genitália, das infecções, tanto infecções vaginais, como previne alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer do endométrio. A mulher passa por essa transição de menopausa sem tanto problema, sem tanto sintoma, protege a mulher de doenças cardiovasculares como hipertensão, protege do infarto, porque a gente tem um hormônio, por isso que as mulheres infartam menos do que os homens estatisticamente, quando usa alguns critérios. Não é obrigado, mas o meu conselho é, vá no ginecologista para ele ver com você. E se você não quiser usar hormônio sintético, tem os hormônios bioidênticos, tem as medicações fitoterápicas, aí vai de acordo com cada um. Mas há benefícios comprovados cientificamente nas mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, viu? Faz muito bem.
Você mora muito longe porque não te conheci quando morava em Rolim de Moura. Agora eu tô em BH. Oh, meu Deus. Quando eu for no BH eu te procuro. Então é isso. Então vamos lá, resumindo. Síndrome pré-menstrual não é tensão pré-menstrual, é síndrome o nome. A gente fala tensão porque já está popularmente conhecido. Por que síndrome? Porque são sintomas, são vários sintomas que são físicos ou psíquicos, emocionais, somáticos, que tem que acompanhar a mulher, geralmente com 3 ciclos menstruais. Então ela sofreu esses sintomas, mais de 3 menstruações. Tem os sintomas que a gente classifica síndrome leve e moderada. Teve 2 sintomas, a gente considera leve. Teve moderada, teve acima de 3 sintomas ou 4 sintomas, é moderada. Acima de 4 sintomas já pode ser considerada o transtorno disfórico. Pra gente saber, não tem um exame, é esse exame aqui. A gente descarta outras possibilidades de doença para dizer que existe tratamento, anticoncepcional é um dos tratamentos, mas tem os critérios que eu já falei com vocês no início. Medicamento antidepressivo, ansiolítico, mudança de hábito de vida não tão saudável, exercício físico, são opções de tratamento que temos hoje. Os implantes hormonais também é opção de tratamento. E não tenta se medicar, não tenta fazer as coisas sozinha, porque pode dar efeitos colaterais seríssimos, graves. Você pode não ter a síndrome pré-menstrual e achar que tem. Pode escolher um anticoncepcional errado e piorar os seus sintomas, se o anticoncepcional for derivado de determinadas substâncias. E o nome não é o nome que está em cima, é o nome do pó, da química, do que vem o remédio, tá bom? E é isso. Eu acho que ficou bem claro. Uma livezinha curta, né, gente? Para não ficar chato. E eu vou só passar por aqui. Sou paciente do seu esposo há muitos anos e sou super fã. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, eu amo acompanhar. Aí, meninas, obrigada. Deixa eu ver. Patrícia, muito obrigada mesmo. Eu queria muito, muito me consultar com você, mas infelizmente não tem horário pela tarde. Eu não faço porque eu tenho filhos, né? Então é um combinadinho, um combinado não sai caro, é um combinadinho aqui em casa, que eu coloquei as crianças no horário da manhã para que à tarde eu os acompanhe nas atividades. Então eles fazem piano, faz taekwondo, tem as tarefas da escola para fazer, filho, a gente tem que ficar sempre de olho. Então esse é um combinado. Meu marido faz os plantões e trabalha de manhã e de tarde, e eu trabalho só de manhã no consultório, faço os meus plantões, mas às tardes eu reservei para ficar com os meus filhos para cuidar deles. Sabonete íntimo pode causar corrimento, tenho corrimento desde muito criança e algo sempre. Sim, se você usar o sabonete íntimo para lavar lá dentro, ele pode provocar um desequilíbrio da flora vaginal e provocar um excesso de secreção, um excesso de descamação dessa vagina, e esse excesso vai se apresentar como um corrimento, tá bom? Mas geralmente não vem acompanhado de mau cheiro. Amando esse quinto da doutora Nara. Ai, né? Obrigada. De nada, Bertinha. Doutora, creio está com falta de lubrificação, o que fazer? Meu amor, a gente primeiro tem que descobrir por que você está com falta de lubrificação, tá bom? Tem várias coisas a se fazer. Tem as medidas paliativas, que tô sem lubrificação na hora de transar, então você pode usar um lubrificante. Mas isso é paliativo, não é tratamento. Primeiro temos que descobrir por que está sem lubrificação. E tem várias coisas que podem causar isso. Reposição hormonal deve ser feita a partir de que idade? A partir do momento que a gente tem necessidade de repor. Para isso é que tem os exames que a gente faz e os sintomas que a paciente apresenta. Se você estiver falando de climatério, de menopausa, geralmente a paciente vai nos procurar quando ela começa a sentir sintomas, que é por volta dos 40, 45 anos. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma complementação. Não precisa passar
Às vezes não é reposição hormonal que vocês conhecem, tipo pílulazinha. Às vezes a gente precisa passar algum fitoterápico para ajudar, ou ela tá com uma deficiência de vitaminas, que a gente precisa repor algumas vitaminas para que o organismo dela consiga fazer a síntese de determinados hormônios. Então, assim, não tem uma idade específica, tem os sintomas. Quais são os sintomas que você tá tendo pra gente saber se precisa ou não, tá bom? Doutora, eu sou sua fã, pena que não atende meu plano de saúde. Não atendo. Eu não atendo nenhum tipo de plano de saúde, meninas. É uma opção também que eu fiz, que eu conversei aqui em casa. Cada dia mais... Ai, obrigada! Cada dia mais velha, filha. Esse ano aí, ó, dia 25 de agosto é meu Naiver. Uso o Implanon, troquei de final do ano passado e tenho tipo de escapes com bastante frequência desde então. Seria o caso de fazer o exame hormonal para saber se ele está funcionando? Não, não é esse o caso. O Implanon é um implante que a gente coloca aqui no braço das mulheres. Ele dura 3 anos, é a base do hormônio etonogestrel, 19,5, se não me engano, de etonogestrel que vem dentro dele. E um dos efeitos que ele pode, que é bem comum acontecer, é o escape. São os escapes de menstruação. Isso aí não precisa a gente fazer exame nenhum, tá bom? É um dos efeitos colaterais do Implanon. Aí tem outras coisas que a gente pode tentar fazer para minimizar isso daí. Não precisa exame. Bem, então vamos terminar. Beijo. Tomara que vocês tenham gostado. Eu vou continuar com as lives. Eu vou tentar fazer a live aqui e no YouTube ao mesmo tempo, para as pessoas que me seguem lá pelo YouTube, que me acompanham no canal do YouTube. E hoje a gente falou de síndrome pré-menstrual. Vou tentar sempre colocar as enquetezinhas para saber o que vocês querem, sobre o que vocês querem que eu fale, tá bom? A senhora faz o implante do Implanon, sim, lá no consultório. É super simples de fazer, super tranquilo. Tá bom, meninas? Beijo e até a próxima live, que eu não vou dar data porque eu não sei. Tchau, obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu fechar.